Glória a Deus. Hoje de manhã nós tivemos Rodrigo, agora à noite tem Rodrigo de novo. Se você veio hoje ouvir o pastor Júnior, eu te convido a estar semana que vem no nosso novo templo, para a glória de Deus. Ele vai estar lá pregando, mas hoje eu estou na responsabilidade de poder falar com os irmãos sobre a palavra do Senhor. Vamos ler o nosso texto, que se encontra lá em Lucas, capítulo 8, versos 5 ao 15. Lucas, capítulo 8, versículo 5 ao 15. Enquanto vocês abrem a Bíblia, gostaria de mandar um beijo para minha família, Lorena, Benjamin e Mariá, que estão lá em Minas Gerais agora, na casa da minha sogra. Estão lá comendo queijo, vai trazer bastante queijo para mim. Só quem é mineiro aí sabe, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 8, 5 a 15. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola e ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que a ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Jesus está ali diante daquelas pessoas e Jesus está contando a eles uma parábola sobre alguém que ele nomeia de o semeador. E aí no meio do texto os discípulos perguntam a Jesus porque ele ensinava por parábolas e Jesus vai dizer que é porque para que tenham ouvidos não ouçam e para que tenham entendimento não entendam. E aí, o que é uma parábola? Ela é uma narrativa curta sobre algo, sobre algum ensinamento que tem relação com a nossa vivência, a nossa vida no reino de Deus. Só que Jesus falava por parábola porque ele falava de coisas que as pessoas ali não estavam acostumadas a ouvir. E se Jesus falasse de forma direta as verdades do reino de Deus, provavelmente aquelas pessoas não entenderiam. Então Jesus falava por parábolas. Mas eu não quero me ater a isso. Nós vamos continuar lendo a parábola e Jesus vai explicar a parábola de que as sementes foram semeadas e cada uma delas deu um determinado resultado. Alguns resultados bons em que deram fruto, caíram em boa terra e deram fruto, outras sementes que foram sufocadas, outras que os pássaros comeram. Mas nesse texto Jesus fala do semeador. Jesus não dá nome para ele. Nós não sabemos se este semeador ele era alguém importante, se ele era alguém pobre, se ele era alguém rico. Nós não sabemos o nome do pai dele, nem da mãe dele, nem a linhagem, o que ele fazia da vida. Nós sabemos que ele semeava. E aí Spurgeon vai dizer que nós conhecemos um personagem que perdeu a sua individualidade, porque a sua individualidade parecia ter sido tragada pelo seu ofício. Não temos conhecimento de quem eram os pais, como eu já disse. Tudo o que sabemos é que ele era um semeador. Mas na verdade aqui não importa quem ele era, importa o que ele estava fazendo.
Porque aquele semeador estava fazendo o que ele foi chamado para fazer. E observem, queridos, tem muitas questões da vida pessoal desse homem que são escondidas nesse texto, porque ele só é chamado de o semeador. Nós não sabemos se ele estava em um momento bom da vida. Nós não sabemos se todo mundo estava bem de saúde na casa dele. Nós não sabemos se ele estava passando por algum problema financeiro, se ele estava doente, se a família dele estava doente. Nós não sabemos esses detalhes, mas nós sabemos que ele saiu a semear. Ele pregava o evangelho, ele era um semeador, e uma grande colheita veio como resultado da sua semeadura. Jesus vai nos trazer também um outro texto, que está em Marcos, capítulo 4, verso 26 a 29, que diz o seguinte: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente gemina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio da espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Aquele homem que semeava, que lançava aquela semente, ele não sabia como aquela semente virava uma espiga, como aquela semente virava primeiro o talo, depois a espiga e depois o fruto completo. Mas ele continuava lançando a semente. E no tempo correto, aquele homem que notava que o grão ficava maduro, ele vinha e passava a foice e tinha a sua colheita. E o texto que nós lemos de Lucas, Jesus vai dizer que a semente é a palavra de Deus. Aquele semeador que Jesus se refere ali de uma forma alegórica na parábola, era uma pessoa que levava a palavra de Deus e a lançava nos mais diversos cenários. Ele lançou as pedras, aquela semente não germinou, alguns pássaros comeram. Ele lançou a semente em um determinado lugar, que ela deu um fruto por um tempo, mas aquela semente não vingou. Deu semente que caiu em terra boa e aquela semente deu frutos. E aí Jesus vai, no primeiro versículo do capítulo 8, vai dizer que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. O próprio Jesus nos ensina que devemos ser o semeador, que não tem certeza da colheita, mas ainda faz o que precisa ser feito. Essa parábola é um chamamento do Senhor para que nós entendamos que, como filhos de Deus e amantes do nosso Deus, nós precisamos semear a palavra de salvação de Jesus. Porque a nossa preocupação deve ser a semeadura, deve ser o lançar a semente. E nós podemos lançar a semente das mais diversas formas. Nós podemos lançar a preciosa semente pregando a palavra de Deus. Nós podemos lançar a preciosa semente honrando a Deus com as nossas finanças. Nós podemos lançar a preciosa semente falando do amor de Jesus e sendo exemplo onde nós estamos plantados. Porque uma certa vez perguntaram a Jesus onde era o reino que ele estava falando, se era aqui ou ali. Mas Jesus disse que o reino de Deus não está ali, não está aqui, mas ele está em vós. O reino de Deus está em nós. Então, se nós vamos levando a palavra de Deus, onde nós chegamos com a planta dos nossos pés, e nós estamos ali plantados, e falamos do amor e da obra salvífica de Jesus, ali é chegado o reino de Deus. E aí,
Muitas vezes nós nos preocupamos com o efeito que a palavra vai surtir no outro. Mas não é isso que o Senhor nos chama a fazer. Jesus nos chama a pregar. Jesus nos chama a lançar a semente, porque em Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, e afiada, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus por si só, ela produz o fruto necessário para a mudança de vidas. O Senhor tem nos chamado a ser semeadores da sua palavra, mas o efeito que a palavra produz, ela é através da ação do Espírito Santo do Senhor. Nos cabe semear. Nos cabe sair da nossa zona de conforto. Parar de ter vergonha do Evangelho. E falar desse Jesus que te salvou, querido. Hoje, graças a Deus, não tem nenhuma cadeira vazia. E em breve, no outro templo, não terá nenhuma cadeira vazia. Porque nós teremos a consciência de que nós somos semeadores da palavra de Deus. E a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo que lá fora está espera ansiosamente, querido. Você tem em suas mãos aquilo que há de mais precioso. Um Deus que se preocupou em deixar registrado num livro a história dele com o seu povo. Uma história de algumas quedas, mas uma história de uma reconciliação eterna. Um povo que foi chamado pelo próprio Deus para ser sal sobre essa terra e luz do mundo. E o Senhor teve a preocupação de nos deixar registrado neste livro. A Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus, viva e eficaz, que penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3, 6 a 9, diz que eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus nós somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Somos cooperadores dessa obra salvífica do Senhor. E o Senhor nos deixou a preciosa semente que é a tua palavra, para que possamos trazer os cativos à liberdade, para que possamos ministrar a cura sobre os enfermos, para que possamos libertar aqueles que estão escravizados por Satanás. O Senhor nos deu a sua palavra. E continuando, pensando nisso, a Bíblia vai trazer diversos motivos pelos quais nós precisamos nos posicionar como aquele semeador. Porque, como eu disse, nós não sabemos se aquele semeador tinha outras coisas a fazer. Mas o semeador se preocupou em lançar a semente. E aí nós vamos ver durante a palavra do Senhor diversos motivos pelos quais nós temos que nos preocupar em pregar a palavra do Senhor, em agir como aquele semeador. Mas hoje nós vamos nos ater a 3 delas. Parece óbvio falar que nós temos que pregar a palavra do Senhor, mas em tempos em que a maior parte das pessoas que se dizem cristãs se movem por profecia em profecia, palavra em palavra, determino por determino, the king, the power, the best, e aí vai, justamente porque nós temos nos atentado pouco à palavra do Senhor.
Por que tem tanta gente caindo na conversa desses falsos profetas da internet? Por que tem tanta gente indo por esses ventos de doutrina? Por essas pessoas malucas que aparecem? Porque a maior parte das pessoas não tem se atentado ao estudo dedicado da palavra de Deus. Eu não estou aqui de forma nenhuma, longe de mim, e eu vou esclarecer isso, de forma nenhuma dizendo que nós ainda não vivemos as profecias do Senhor, nós ainda não vivemos os dons do Senhor, de forma alguma. De forma alguma. O Espírito Santo de Deus, ele é atuante desde os primórdios até hoje. Nesta igreja ele tem liberdade para agir. Mas muitas vezes nós vamos atrás de palavras de homens que se dizem santos e negligenciamos o estudo da palavra do Senhor. A revelação de Cristo morto na cruz do Calvário, que ressuscitou e que aqui mesmo diz que em breve voltará para buscar a sua igreja. Nós somos uma igreja e eu sou muito feliz de congregar nessa igreja. Sou muito grato ao Senhor porque nós temos um pastor preocupado com o ensino da palavra do Senhor. Porque nós temos pastores preocupados em nos ensinar os caminhos pelos quais nós devemos andar. Porque tanta gente tem sido levado por ventos de doutrina. Mas aqui, graças a Deus, nós temos uma igreja saudável. Primeiramente, porque nós honramos a palavra do Senhor. E não é fácil, queridos. E não é fácil se envolver com a pregação do Evangelho. Lá em Apocalipse 10:10 vai dizer que João tomou um livrinho da mão do anjo e comeu o anjo. Comeu o livro. E na boca dele era doce como mel, e havendo comido, o ventre dele se tornou amargo. Às vezes é assim a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nos conforta, mas ela também nos confronta. Porque se você vive um evangelho onde você só é confortado, meu irmão, onde está a obra de arrependimento? Onde está o arrependimento que nós precisamos ter dos nossos pecados e que a Bíblia, o filtro da Bíblia nos mostra que estamos errados? Nós precisamos, queridos, entender que o evangelho que hoje é pregado na maior parte dos lugares, esse evangelho de conforto, esse evangelho do coaching, que Jesus vai fazer, que Jesus vai te abençoar, que Jesus vai te dar, sim, querido, eles podem te dar, mas você não precisa estar nos melhores dias da sua vida para você ser como aquele semeador. Às vezes não vai estar tudo bem, a sua casa vai estar destruída, mas você vai estar na rua falando do amor de Jesus. Às vezes a sua vida está destruída, o seu coração está amargurado, mas você tem certeza do Deus a quem você serve, porque você tem meditado nessa lei de dia e de noite, porque você não tem se deixado levar por vozes externas, mas tem dado ouvidos ao Espírito Santo. E aí Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 21 e 22, ele vai dizer: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta, queridos, domingo após domingo, nós sentarmos nesta igreja, sentarmos neste templo, e na segunda-feira a palavra que aqui nós ouvirmos, nós não as praticarmos. Se nós não tivermos o nosso tempo de leitura diária da palavra do Senhor. E quando eu trago isso a vocês, eu falava assim: Senhor, eu sei que essa palavra não vai ter ninguém rodopiando no corredor, fazendo aviãozinho, mas eu sei que é uma palavra que confronta. Eu sei que é uma palavra que transforma. Assim como essa palavra fez isso comigo lá em casa. Quando o Senhor me entregou essa palavra, Deus me entregou ela um dia antes do pastor Júnior me convocar para este dia. E o Senhor me confrontava porque eu estava num momento que eu estava negligenciando a leitura da palavra de Deus. E tudo andava de mal a pior. Por quê, queridos?
essa palavra ela é poderosa para nos instruir em meio às dificuldades. E às vezes, é com o coração sangrando, é com a vida destruída, que nós vamos ter que nos levantar e fazer como aquele semeador, levar a preciosa semente. Foi sobre a palavra, e aí a palavra de Deus, o primeiro motivo pelo qual nós devemos nos atentar com a pregação da palavra de Deus é que ela é o fundamento da nossa fé. Foi através da proclamação de Pedro que Jesus era o Cristo. Quando Jesus perguntou: quem esse povo aí fala que eu sou? Ah, Jesus, uns falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é os profetas. Tá, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro declara naquele momento: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai declarar que sobre aquela palavra de Pedro, não sobre Pedro, a gente não vai entrar nessa seara, mas sobre aquela palavra de Pedro ele edificaria a igreja dele, a palavra de que Jesus Cristo é o Senhor. E toda a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse vai apontar para o verbo de Deus, o Logos de Deus. João diz lá em João 1 que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus estava lá, e a escritura de Gênesis a Apocalipse vai apontar para ele. A Bíblia é o fundamento da nossa fé, aqui contém as bases da nossa fé. E nós devemos estar preparados para dizer qual a razão da nossa fé. Não é sobre nós, queridos. O evangelho não é sobre nós, é sobre Jesus. Essas pessoas que pregam que Deus vai fazer, vai acontecer na sua vida, queridos. Amém. Mas que primeiro seja sobre Jesus. Tem uma frase atribuída a Nicolaus von Zinzendorf que diz o seguinte: pregue o evangelho, morra e seja esquecido. E eu acho que aqui ele parafraseia uma frase que diz que eu diminua e que o Senhor cresça. A pregação do evangelho é sobre nos anularmos, é sobre anular muitas vezes os nossos sonhos, é anular muitas vezes aquilo que o mundo quer impor para nós, é às vezes abrir mão sim de uma profissão, de um dinheiro, de uma condição financeira melhor, para que o evangelho seja pregado. Glória a Deus pela vida dos missionários que estão agora no campo, que abriram mão de seus confortos, para levar as suas famílias em locais onde eles podem a qualquer hora ser mortos, para levar a preciosa semente, porque eles amam o evangelho de Jesus. E mais do que amar o evangelho de Jesus, ele ama o seu irmão, querido. Porque se você diz que ama o seu irmão, querido, e você não fala do amor de Jesus para ele, que amor é esse? Se tem uma cadeira vazia aqui, seu vizinho não está aqui, você ainda não falou do evangelho para ele, que amor é esse? Nós precisamos agir como aquele semeador. Nós precisamos nos responsabilizar pela pregação do evangelho. Em Josué capítulo 1, verso 8 vai dizer: não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Ainda em Pedro 3,15 vai dizer: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. E nós só vamos saber explicar essa esperança que há em nós se nós apontarmos para Cristo através do conhecimento da tua palavra. Segundo ponto, já para caminhar, somos chamados para sermos testemunha. E testemunha é aquele que fala do que viu e viveu. Testemunha é aquele que é essencialmente o ato de viver a vida em conformidade com a fé e anunciar a mensagem de Cristo, muitas vezes ao ponto de sofrimento e morte. O apóstolo Paulo traduz isso aqui de uma maneira: se nós podemos pegar alguém que foi testemunha de Cristo assim como exemplo, e vamos seguir o exemplo, é Paulo. Porque Paulo, ele várias vezes preso, várias vezes açoitado, à beira de morrer na mão dos poderosos, Paulo vai dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que ele considerou tudo lixo, tudo esterco, diante do conhecimento de Cristo Jesus. Jesus vai dizer: mas receberão o poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor nos chama a ser testemunha deste evangelho, dessa obra que Ele na cruz do Calvário operou. Nós estávamos separados de Deus pelos nossos pecados, mas Jesus, por intermédio da tua morte na cruz e a sua ressurreição, nos ligou novamente ao Senhor, e nós somos salvos por meio do sangue de Jesus. E o terceiro e último ponto é que promessas repousam sobre o lançar da semente e sobre os que levam a preciosa semente. Em Mateus 24:14 vai dizer que este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quem está ansioso pela volta de Jesus? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas aqui diz que esse evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Qual o nosso papel nisso? Pregar o evangelho. Nós precisamos, queridos, como num ato desesperado. Vamos lá, pensar lá no filme Titanic. O barco está afundando. Qual que era o ato desesperado de todo mundo? Jogar os outros para dentro de um barco, de um bote, tentar salvar o maior número de pessoas. Nós estamos no bote. Precisamos buscar as pessoas e trazê-las de novo para o barco. E essa não é a responsabilidade de alguns, não é a responsabilidade do pastor, não é a responsabilidade dos missionários, é a responsabilidade de todo cristão que ama a Jesus e a sua obra salvadora. E aí, aguardamos como os filhos de Deus a volta do nosso Senhor. Segundo ponto, vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês: abra os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Os campos estão maduros, queridos. Mas aí a Bíblia vai dizer que orai ao Pai para que Ele envie ceifeiros, porque são poucos os ceifeiros e a seara é muito grande. Mas são poucos os ceifeiros. Hoje no Brasil estima-se que nós tenhamos mais ou menos 60 milhões de evangélicos. E quantos desses, como é dito, são não praticantes? Jesus misericórdia, evangélicos não praticantes. Nós precisamos, queridos, nos comprometer com a colheita do campo. E por último, apesar das dificuldades em ser um semeador, Jesus nos promete, em Salmo 126, verso 6, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. A semente, a preciosa semente da palavra de Deus, muitas vezes é levada chorando. É levada em dias que a gente não está bem. É quando a gente ora por um irmão enfermo e a nossa vida está uma tristeza. É quando a gente entende que a obra de Jesus é mais importante do que as nossas feridas. De que não há dor pela qual a gente passe que seja maior do que a dor de Jesus na cruz do Calvário. E aí o momento de semear com esforço, às vezes, talvez, e com lágrimas, mas há essa promessa de que nós voltaremos trazendo conosco os nossos molhos. Aqui na terra, talvez, mas há uma eternidade para quem se compromete com a pregação do Evangelho. Há um Jesus que nos chamou a pregar o Evangelho. E Ele nos prometeu que nós tivéssemos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E que Ele iria preparar lugar para que quando Ele voltasse, nós estivéssemos com Ele na eternidade. E não é possível, queridos, que nós vamos nos conformar ao ver as pessoas irem para o inferno. E não vamos nos comprometer a falar delas do amor de Jesus. Você não precisa ser versado em teologia. Você precisa falar do seu testemunho. Você está aqui, quantos aqui que se subirem aqui nesse púlpito podem dar testemunhos de grandes milagres do Senhor, e quantas pessoas, queridos, não serão alcançados pelo seu testemunho.
Então nos comprometamos com a palavra do Senhor. Esse momento que nós estamos vivendo nessa igreja só está acontecendo porque nós somos uma igreja de semeadores, porque os nossos pastores são semeadores, são pessoas que semearam o Evangelho, são pessoas que semearam na vida de cada um aqui, e nós temos a responsabilidade de semear na vida do próximo, o amor de Jesus, a palavra de Deus, a obra salvífica do nosso Senhor, o poder do Espírito Santo. Nós precisamos acordar para isso, igreja. É hora de acordar para isso. E assim estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, a sermos semeadores. Não importa se a semente, queiramos todos nós que todas as sementes deem bons frutos, mas isso compete às pessoas que ouvirão a palavra. Isso compete ao que o Espírito Santo vai fazer no coração dessas pessoas. A nós compete semear. Amém? Posso orar com você? Eu quero fazer uma oração muito específica por você que hoje se compromete, por você que entendeu essa palavra e a partir de hoje se compromete a levar o Evangelho de Jesus, pregando o Evangelho simples e puro como ele é, através do seu testemunho, através da sua vida. Eu quero que você faça um sinal com a mão, e você não vai estar fazendo esse sinal para mim. E aqui eu estou te convidando a ser um semeador da palavra do Senhor. Quem quer ser um semeador da palavra do Senhor? Amém? Você está levantando a mão para o Senhor. Jesus te viu levantar a mão aqui hoje. E que Ele possa te ajudar neste caminho. E que Ele possa, através do Espírito Santo dEle, te ajudar a levar a preciosa semente. Para que naquele grande dia, tantas quantas pessoas forem possíveis, estejam conosco ali, louvando o nome do Senhor. Amém. Vamos orar, né?